Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alô? Quem fala? A ligação é desconectada. A esposa ao seu lado pergunta quem era e ele responde que não sabia. Que não disseram nada. Apenas alô. 6 meses antes, Leandro e Carla haviam casado e comprado uma casa enorme e antiga, que acabava de ser renovada. Um casarão construído por volta de 1920, com vários quartos e salas e um enorme porão cheio de coisas deixadas por outros moradores. Um espetáculo de residência pela qual eles se apaixonaram desde o primeiro instante que a viram. Vários cômodos ainda se encontravam vazios, devido à grandiosidade daquela casa. Mas eles tinham toda uma vida por diante e, pouco a pouco, pretendiam decorar todos eles. Com calma, como dizia Leandro, a esposa impaciente. Depois daquele estranho telefonema, continuaram deitados no sofá, assistindo a novela que passava na televisão. Tranquilos e despreocupados. Minutos depois, a linha residencial toca uma vez mais. Leandro, estendendo o braço, pegou o telefone e atendeu. Alô? E do outro lado, aquela mesma voz. Alô? Alô? Quem é você? Me ajuda, por favor. E antes que ele pudesse perguntar alguma coisa, a ligação foi desconectada mais uma vez. Que estranho, murmurou Leandro, pondo o telefone no gancho. Durante aquela noite, o telefone tocou várias vezes sem que eles atendessem. No dia seguinte, após chegarem do trabalho, se acomodaram no sofá para assistir televisão. A mesma novela. Tudo era sossego e paz. Minutos depois, o telefone toca e Leandro atende sem dizer uma palavra. Do outro lado da linha, aquela mesma voz assustadora dizia: Alô? Alô? Estou aqui. Após ouvir aquela voz, Leandro baixou o telefone, irritado, buscando pelo seu celular. Hora de acabar com essa palhaçada, disse ele ligando para o departamento policial local. Segundos depois, Leandro contou a um simpático detetive dos telefonemas recebidos, da voz, do que aquele palhaço dizia e das múltiplas ligações não atendidas. E depois de ouvir atentamente, o detetive pediu a Leandro que no instante que recebesse uma nova ligação, lhe chamasse através do celular, para que ele pudesse rastrear a chamada e descobrir o engraçado. E assim combinaram. E esperaram. E as horas passaram. Nada. Até parecia que aquele palhaço sabia do planejado. Toda noite e o dia seguinte transcorreram sem telefonemas. Graças a Deus. Porém, ao anoitecer, Leandro e Carla foram surpreendidos com o barulho do telefone tocando na sala. O palhaço recomeçava a brincadeira. E rapidamente ele ligou para o detetive que do outro lado da linha lhe disse para que deixasse chamar 3 vezes e atendesse. E Leandro esperou. Depois da terceira chamada, ele atendeu. Alô?
E do outro lado, aquela mesma voz disse: Alô? Alô? Rapaz, e desligou. No celular, após um minuto de silêncio, o detetive disse a Leandro que não conseguia entender o que via no computador à sua frente. O quê? Perguntou Leandro nervoso. Meu amigo, essa pessoa está ligando de dentro da tua casa. Da minha casa? Impossível. Respondeu Leandro assustado, olhando para a esposa. Leandro, saiam e esperem por mim na porta da rua. Em poucos minutos estarei aí. E assim fizeram. O detetive, acompanhado de outro policial, vasculhou toda a casa sem nada encontrar. Para a tranquilidade de Leandro e Carla, não havia intruso. Com certeza, o computador havia cometido um erro de informação, explicou o detetive. E o restante da noite passou sem ligações. Graças a Deus. No dia seguinte, Leandro e Carla resolveram verificar cuidadosamente cada centímetro daquela casa. Todos os quartos, salas, todos os cômodos e compartimentos existentes. E chegou a vez do porão. Uma bagunça cheia de caixas e móveis velhos, quebrados, acumulados e abandonados no transcorrer dos anos. E um por um foram revisados e retirados para fora da casa. Depois de tudo removido, Carla chamou a atenção do esposo para um estranho reboco em forma de uma porta, mais novo que o restante do porão. Curioso, Leandro pegou uma ferramenta e começou a retirar o reboco e cada tijolo daquela adição. E pouco a pouco, foi descobrindo um pequeno espaço de mais ou menos 2 metros quadrados. E dentro dele, para assombro dos dois, os restos de um corpo humano. Que horror! Mas o mais curioso e assustador era o que havia ao lado daquele esqueleto. Um velho telefone residencial. Leandro e Carla não podiam acreditar no que via, e muito menos na possibilidade do que imaginavam. Depois de algumas horas, os restos mortais foram retirados pela polícia e tudo se acalmou. E daquele dia em diante, as chamadas pararam. A tranquilidade finalmente parecia reinar naquela velha e bela residência. Até que um dia, te cuida e muito obrigado.